Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Aline. Nesse vídeo eu vou apresentar o boletim Cidades Inteligentes, Soluções e Desafios para Cidades Menos Desiguais, elaborado por mim no projeto Fronteiras Digitais pelo Instituto Lula. Nosso objetivo nesse projeto foi entender a aplicação das tecnologias digitais no espaço urbano, como que elas têm contribuído para mitigar as desigualdades urbanas e como a aplicação acrítica dessas ferramentas pode gerar mais desigualdade. Nesse sentido, nós decidimos trabalhar com o tema das cidades inteligentes, porque esse conceito se refere ao uso de ferramentas digitais que permitem tornar as cidades mais inteligentes, que administram seus recursos de maneira esperta e eficaz. Apesar desse termo, cidade inteligente, não ser mais tão novidade, já que ele tem sido discutido pelos gestores de política pública, arquitetos, urbanistas desde 2010, recentemente a gente pôde ver como o conceito se aplica à realidade das cidades brasileiras, como os governos locais estão reagindo às ferramentas disponíveis e quais têm sido as consequências para as nossas cidades. Para fazer esse debate, dialogar com o conteúdo do boletim e apresentar suas pesquisas e discussões sobre as cidades inteligentes, eu convido aqui duas pessoas que têm se dedicado a pesquisar e pensar sobre a cidade inteligente no Brasil. Bem-vindo. Jasreia é professora na Escola de Ciências e Dados da Universidade de Virgínia, fellow da New Cities e atua no Conselho da Noite de Montreal, no Canadá. Entre 2011 e 2019, trabalhou como líder de projetos e professora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. Possui doutorado e mestrado em comunicação pela UFRJ e bacharelado em gestão de política pública pela USP. Já tem duas publicações interessantíssimas sobre esse tema, os livros Smart City e o Horizonte Presente, que se ela deixar, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nosso segundo convidado é Gabriel Figueiredo, doutorando da FAUSP, pesquisador do INCT Internet do Futuro para Cidades Inteligentes. Ele é graduado em Engenharia de Sistemas Eletrônicos pela Escola Politécnica da USP, é coordenador técnico de projetos do IPT Open, um programa de inovação aberta do IPT. Fundou e coordena o Grupo de Cenários Urbanos Futuros, sediado na FAUSP, e coordenou também o Grupo de Trabalho de Impactos Sistêmicos da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, publicada, se eu não me engano, esse ano ou ano passado. É pesquisador do Grupo de Pesquisa CNPq-RIT, Representações, Imaginário e Tecnologia, associado ao Centro de Pesquisa Internacional sobre o Imaginário, na França. Bom, bem-vindos, Jéssica e Gabriel. Agradeço a presença de vocês no nosso vídeo e a disposição para discutir as cidades inteligentes no dia de hoje. Eu vou passar a palavra para vocês e gostaria de saber como vocês enxergam a importância das cidades inteligentes para pensar as desigualdades urbanas brasileiras e quais os perigos relacionados à sua aplicação para os municípios brasileiros. Primeiro, então, vou convidar aqui na tela o Gabriel para discutir um pouco os conceitos de cidade inteligente e como ele enxerga esses problemas. Bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, Aline. Jéssica, um prazer estar aqui contigo. Companheira de debate gabaritadíssima, que fica até com vergonha, gente. E eu queria trazer aqui para a discussão um pouquinho, acho que fazer um resgate do que foi minha pesquisa de mestrado, mas que conecta também com a minha pesquisa atual no doutorado e os trabalhos que eu tenho tocado nesse tema, que basicamente é um panorama de como a gente tem visto no grupo de pesquisa essa questão de aplicação da tecnologia no contexto urbano, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Acho que estão vendo minha tela? Sim, perfeito. Bom, eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno resgate histórico aqui, porque muita coisa vai ficando mais evidente conforme a gente olha para o passado. Esse é um assunto do futuro, mas é bom a gente dar um passo para trás, olhar para como isso surgiu, para entender um pouco por que as coisas estão do jeito que elas estão nesse debate, né? Quando que começou esse assunto ali de cidades inteligentes? Esse assunto começou a pegar força lá pelos anos 2000, no frigir daquela discussão sobre a expansão das cidades, como tornar isso mais sustentável, vai acabar os recursos, o mundo vai entrar em colapso ali com a expansão urbana, e a gente estava tentando pensar em jeitos de promover uma expansão urbana mais sustentável. Começou a surgir essa figura da tecnologia como jeito de viabilizar que isso acontecesse, né? As primeiras gerações de cidades inteligentes, meu orientador teve uma sacada muito interessante de chamá-las de condomínios de TI, né? Porque elas eram basicamente isso, grandes condomínios
de empresas de tecnologia com incorporadoras imobiliárias, voltadas para servir de vitrine tecnológica dos serviços dessas empresas e também de referência de sustentabilidade, o que não exatamente se cumpriu. Então, você vê aqui imagens, esse é um projeto de uma cidade no Emirados Árabes, que se chama Masdar. Você vê que isso tudo são imagens photoshopadas, imagens renderizadas, tridimensionais, não são fotografias, né? Quando a gente pega esse tipo de iniciativa ali da primeira geração de cidades inteligentes, é muito curioso que elas não vingaram muito, né? Então, Masdar, por exemplo, hoje é isso daqui. Quer dizer, 2 anos atrás era isso daqui, suspeito que não tenha evoluído muito. Essas iniciativas, elas não foram muito para frente, porque, em geral, elas surgiram do que essas empresas de tecnologia e incorporadoras imobiliárias imaginariam que eram cidades, né? E faltava muita coisa para que isso fosse, de fato, uma cidade. A gente brinca que, se isso pudesse ser chamado de inteligente, que, na minha humilde opinião, não pode, definitivamente isso não é uma cidade. Isso aqui não dá nenhum bairro de uma cidade brasileira direito, né? Então, a escala é muito pequena, não tem espaços públicos, não tem diversidade social, era uma visão muito limitada do que poderia ser uma cidade do futuro. Mas essas iniciativas, elas não deram tanto certo, também porque o cenário mudou muito do início dessas aplicações de tecnologia. Essas cidades eram feitas do zero, né? Começavam num terreno baldio e eram feitas do zero, porque é muito mais fácil implementar infraestrutura nesse contexto, né? A gente vê o trabalho que dá aterrar cabo de energia, criar infraestrutura em cidades já existentes, por isso que eles faziam cidades novas, né? Lá por 2007, 2008, teve uma mudança de contexto muito significativa, que foi, primeiro, o avanço do 3G, né? Então, a gente começou a não depender tanto de cabos, fibra ótica, cabo metálico para transmitir dados. Então, dava para implementar tecnologia via rádio na cidade, isso era muito mais fácil. A tecnologia começou a ficar menor e mais capaz, mais potente, consumindo menos energia. E a gente também teve o advento do smartphone nessa época. Lançou o iPhone por volta de 2007, 2008. As pessoas começaram a andar cada vez mais com fábricas de sensores no bolso, ali, produzindo informação, coletando informações, inclusive com localização geográfica, né, e com vários sensores do celular ali em tempo real. Também teve uma crise financeira muito significativa que tornou o custo desse tipo de projeto, de criar uma cidade nova, proibitivo. Aí, inclusive, menciona lá no relatório que a Aline elaborou, que um ponto de virada no discurso foi justamente uma campanha da IBM, uma campanha de lobby super agressiva que eles fizeram em 2008, tentando vender essa ideia de, olha, fazer cidade nova é muito difícil, e se a gente, falei smartificar, né, que é do inglês, do cidade inteligente, se a gente tornar cidades já existentes e fizer elas ficarem mais inteligentes, né? E eles investiram muito nisso, visitaram muitas cidades, venderam essa ideia de fato. Isso marcou uma virada para uma segunda geração, que seriam as cidades que seriam tornadas inteligentes. A gente tem cidades como, por exemplo, Rio de Janeiro, Londres, Barcelona, que são as referências pioneiras dessa segunda geração. Essa é a carinha de um projeto de cidade inteligente dessa época, assim, um centro de controle para monitoramento de ativos, monitoramento de fluxos urbanos ali da prefeitura. Também era muito comum definições mais genéricas do que era uma cidade inteligente, então os gestores municipais não sabiam muito bem como virar uma cidade inteligente, né? Não tinha isso, até hoje não tem, na verdade, isso muito bem definido, e aí cada um ia por um caminho, tentando criar uma solução que fosse vendida como inteligente. Nessa época também começou uma divisão muito clara entre projetos mais de infraestrutura, então implementar rede de telecomunicação, rede de energia com controle automatizado, esse tipo de coisa, e projetos mais de
capital social, capacitação das pessoas para lidarem com tecnologia, participação social e tal. A gente vê também que, nesse momento de tornar cidades já existentes, inteligentes, da segunda geração, isso começou a virar, de fato, um rótulo, né, que as cidades conseguiam colocar lá, ó, essa é uma cidade inteligente, deem verba para fazer projetos, então venha conhecer. Isso era usado muito como uma marca, né? E é uma marca que não só dava para a cidade, mas também bebia muito das qualidades urbanísticas da cidade. Então, você pega Barcelona, Londres, Rio de Janeiro, são cidades que têm qualidades urbanísticas incríveis, desde muito antes de ter internet, né? Então, que dirá do surgimento da cidade inteligente. Então, esse conceito da cidade inteligente, ele pegava carona com a qualidade urbanística que essas cidades já tinham antes. E aí, a partir de 2013, 2014, começou um movimento inspirado nessas iniciativas da segunda geração de levar isso para outras cidades. Então, a gente tem programas nacionais de criação de cidades inteligentes, programas de financiamento. A ideia é, de fato, levar isso para uma escala maior e começa a ser visto ali um potencial que essas cidades sejam fábricas de dados, minas de dados, né? O pessoal fala que dados são o novo petróleo, é uma citação que já está batida, mas, de fato, tem muita informação relevante que se pode produzir sobre a dinâmica urbana e social das cidades, e ela pode ter muito valor dependendo de com quem ela estiver. Só trouxe aqui um desenho do que a gente vê hoje quando a gente fala de cidade inteligente, por exemplo, nas conferências mais comerciais, né, esse tipo de diagrama, em que a gente vê os projetos tratados mais setorialmente, né? Então, tem projetos de habitação, projetos de mobilidade, projetos de segurança, projetos de educação, e é muito difícil isso estar conectado. E isso é difícil porque a gente acaba tratando numa versão reducionista, né, os desafios urbanos, e aí quando a gente traz esse discurso que é meio genérico e vê a cidade de uma maneira mais reduzida para um cenário como, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, que tem muito potencial, tem dinâmicas incríveis, mas também tem todos os problemas sociais e urbanos quase imagináveis, a gente tem uma série de fragilidades que surgem, né? Então, São Paulo, a título de ilustração, convive o ápice da tecnologia de telecomunicação e dos centros de pesquisa aqui no Brasil com esse tipo de cenário de extrema precariedade de moradia, de falta de acesso, negação de direitos básicos de vida das pessoas. Então, quando a gente coloca esse tipo de discurso mais vazio da cidade inteligente frente a isso, fica evidente que o modelo dá uma falhada, né? Surgem fragilidades. A primeira é aquela questão que eu já trouxe, né, que, em geral, a cidade inteligente acaba funcionando como um selo para conseguir recursos ou validar uma gestão municipal. É muito difícil ir além disso. Quando a gente fala de cidade inteligente, em geral, a gente está falando muito mais de automação de tarefas pré-determinadas e de escopo bem limitado, então, assim, automatizar algumas funções ali da cidade do que de inteligência de fato. A cidade não vai pensar a qualidade humana da inteligência, né? A gente está falando muito mais de automação e, em geral, num contexto mais limitado, com exceções, né? Tem muitas soluções de prateleira que são implementadas aqui no Brasil. Isso é problemático porque muitas dessas soluções são pensadas em outros cenários, isso inclusive está lá no relatório que a Aline comentou, né? É muito problemático a gente trazer, por exemplo, um projeto de Barcelona, quando em São Paulo a gente tem aqui na região metropolitana, salvo engano, 3 milhões de pessoas morando em assentamentos precários ou subnormais. Isso é metade da população da região metropolitana de Barcelona. Então faz sentido transplantar uma ideia que foi excelente lá para a nossa realidade aqui, pode ser até que ela funcione em determinados territórios da cidade, mas as prioridades não vão ser as mesmas, a gente tem recursos finitos, tem que escolher onde vai agir, talvez um pouco melhor, né? Tem uma série a gente tem uma dificuldade, porque não tem um fio condutor que diga, olha, os esforços têm que convergir para cá.
Então, cada ator aí no meio desse ecossistema vai tentando fazer o seu projeto de iniciativa inteligente, e isso, as pessoas esperam que isso vá dar numa cidade inteligente, mas muitas vezes são projetos opostos. Tem uma retórica muito presente da eficiência, né? Então, a cidade inteligente é uma cidade que trabalha de maneira mais eficiente. Mas, em geral, nada garante que essa eficiência vá beneficiar um sistema ou um processo urbano que seja eficaz, né? Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de economia de recurso, né? Fazer o mesmo tanto ou fazer um determinado resultado usando menos recursos, economizar, seja dinheiro, seja recursos naturais, enfim. Quando a gente fala de eficácia, e aí Jess vai saber me corrigir se eu falar besteira aí de políticas públicas, mas eficácia é muito mais um conceito de se esse programa ou esse projeto está de fato alcançando o resultado esperado, né? Então, muitas vezes a gente aumenta a eficiência de um sistema ineficaz e ele produz um resultado pior de maneira mais eficiente. Então, vide, por exemplo, um sistema excludente, ou então um sistema que gera violência contra determinadas populações. Existe também uma impressão muito forte nesse campo de que a tecnologia ela é neutra, né? Então a gente leva para onde a gente quiser. Mas a tecnologia ela é criada dentro de um determinado contexto, por pessoas que têm seu conhecimento, sua base de conhecimento, muitas vezes limitada pela sua experiência de vida. E cada escolha de sensor, cada escolha de jeito de funcionar da tecnologia acaba sendo uma escolha política porque vai influenciar na vida das pessoas no momento em que ela é implementada num contexto de uma cidade. Então, longe de ser neutra, a tecnologia muitas vezes carrega preconceitos, carrega vieses ali que as próprias pessoas que desenharam a tecnologia, os próprios sistemas nos quais elas vão ser implementadas, já tinham antes. Então, a tecnologia, ela tem, sim, aspectos que a gente tem que tentar quebrar, né? E, por fim, existe sempre uma expectativa de que, por mais que a gente tenha conflitos, tenha dificuldades, tenha os desafios urbanos, que a gente vai conseguir sentar na mesa e chegar num consenso. Sendo que cidades como São Paulo ou outras cidades no Brasil têm atores tão opostos, com intenções tão contrárias entre si, que muitas vezes é impossível chegar a um consenso. Então, esse tipo de definição de que todo mundo vai ter acesso a tudo, vai ser bom para todo mundo, em geral, isso acaba, esse cobertor é muito curto e acaba descobrindo quem tem menos acesso aos círculos de poder, ou quem tem menos recursos, quem está mais vulnerabilizado, num sentido geral. E aí surge a questão, né? Se a desigualdade urbana é estrutural, como muitas vezes foi colocado lá no relatório, como que a tecnologia pode agir contra essa desigualdade? Eu acho que aí começa um assunto mais quente para o debate, né? Para a gente tentar chegar nesse ponto, eu acho que a tecnologia ela precisa ser pensada desde do início do seu desenho com isso em mente, né? A gente tem que... a tecnologia nunca é uma solução genérica, né? Ela tem intenção, ela tem propósito, ela é desenhada com um certo escopo. Então, a gente tem que sempre colocar o enfrentamento da desigualdade urbana e da desigualdade social como o coração ali do propósito dessa tecnologia. E aí, trouxe alguns desafios que eu acho que são interessantes, mas posso deixar para talvez a gente fazer depois da discussão. O que vocês acham? Então, Jess, se quiser pegar a bola aqui, eu já passo a palavra. Então. Tá bom. Pode ser. Obrigada. Obrigada, Gabriel. E obrigada, Aline, pelo convite. Ficou muito feliz de estar aqui com vocês e de poder comentar o boletim e falar um pouquinho das coisas que a gente tem feito. Deixa eu ver aqui. Uma parte... E é ótimo que a gente parta daí, de todos esses conceitos, e um pouco de onde eu estou vindo com esse tema. É um tema que
chegou na nossa porta, vamos dizer, quando eu ainda estava trabalhando na FGV, no Rio, e a gente trabalhava no Centro de Tecnologia e Sociedade, na Escola de Direito, com vários temas de direito autoral, a privacidade, proteção de dados, e aí a partir de 2013, 2014 foi quando esse tema de cidades inteligentes de fato chegou com mais força e várias demandas para que a gente começasse a tratar disso, e demandas do setor privado também, mas também do governo, para se discutir, muita gente já vem tendo essa discussão há muito tempo, e foi quando, de fato, a gente começou a olhar para isso, de um ponto de vista de pesquisa, mas também de envolvimento em políticas públicas, que era algo bastante forte ali no centro que a gente trabalhava, e do trabalho que eu faço também, tem sempre uma perspectiva de interesse público e de uma abordagem mais crítica do que seria esses usos de tecnologia em espaço urbano também. E o lugar que eu ocupo hoje de ensinar futuros cientistas de dados, porque eles devem se importar com as pessoas e o impacto do trabalho deles na sociedade como um todo, tem muito a ver com esse uso de dados urbanos também para ciências de dados e para várias aplicações, tecnologias e sistemas que eu espero comentar com vocês rapidinho. E a grande pergunta aqui, e que é baseado também no questionamento da Aline e do Gabriel de por que a gente deve se importar com esse avanço de uma agenda, de uma pauta e de um panorama de cidades inteligentes no Brasil, eu costumo sempre dizer que parece muito utópico essas imagens que o Gabriel mostrou, esse imaginário da cidade inteligente como algo muito futurista e muito eficiente. Ele não é exatamente assim, já é uma realidade, tem várias cidades no Brasil que já adotaram planos, leis, todo tipo de regulação e programas dentro desse enquadramento de cidades inteligentes. E cidades inteligentes, como a Aline coloca muito bem no boletim, não tem meio que uma definição única, pode ser muita coisa, tem muitos temas envolvidos também, como o Gabriel mostrou, e a gente tem que se importar, primeiro que o Brasil é bastante desigual, para a gente evitar que a tecnologia continue aumentando e piorando várias desigualdades históricas que a gente tem no país, estruturais. Gosto muito desse ponto de que a tecnologia não é neutra, é algo que discuto muito com alunos e colegas sempre. A tecnologia não é neutra e que os dados não te dizem a verdade 100% do tempo, que depende muito de como a gente coleta, e existem muitos exemplos de o que a gente chama de viés, e desses erros e incoerências, incongruências de base de dados também. Então, não dá para confiar 100% em tecnologia, e as promessas, às vezes, muito vagas de que a tecnologia vai resolver vários problemas urbanos que existem há séculos, às vezes, no Brasil, é muita promessa para poucos resultados, e para tentar analisar isso, como eu falei, várias demandas de projetos foram chegando para a gente, e nós vimos várias prefeituras também preocupadas, porque várias empresas iam até elas e ofereciam serviço, como o Gabriel falou também, às vezes muito um padrão que veio de algum outro lugar, ou desenvolvido no Brasil, mas direto da prateleira, que não necessariamente seria a melhor opção para determinados municípios. O Brasil tem uma história muito longa de direito à cidade, de movimentos sociais envolvidos com direito à cidade. O Brasil contribuiu para a nova agenda urbana de 2016, e essa é uma pauta constante e que já existe há bastante tempo. Mas às vezes a gente vê um descompasso muito grande entre as pessoas discutindo tecnologia, o movimento de direito à cidade, regulação, daí parece que é um grande descompasso entre tudo isso. E às vezes a tecnologia aparece primeiro, e a gente tem que correr para tentar regularizar a situação depois, e tem muitos interesses envolvidos, públicos, privados e vários atores, né? Os livros que a Aline mencionou, eles são gratuitos, que faz parte do nosso compromisso também de tentar tornar esse conhecimento livre, gratuito, acessível para as pessoas. Daí pode baixar esses dois, então mostra um pouco dessas trajetórias que a gente tem feito, e são esforços coletivos sempre, de tentar pensar tecnologia de um ponto de vista de interesse público. A gente acabou de lançar o de Smart Cities no Brasil, de cidades inteligentes, agora fim de 2021, começo de 2022, que um dos propósitos dessa pesquisa era justamente tentar entender discriminação e desigualdade no contexto de cidades inteligentes no Brasil, e foi financiado pela Open Society Foundations na época, e dentro do que a gente tinha em termos de recursos materiais,
emocionais e de capacidade de pesquisa mesmo, a gente conseguiu olhar para 3 cidades. Então, a gente está tentando entender essas relações entre organizações, pessoas e governos, dentro das cidades inteligentes, tentar entender desafios regulatórios, quais são as leis que estão sendo aprovadas, por quem, o que está dentro, o que está fora dessa discussão, ou quem, e tentar entender como a aplicação a implementação e a aplicação dessas tecnologias iam impactar as pessoas, comunidades e grupos de maneira diferente também. Daí a gente pegou esses rankings, esses indicadores que vocês mencionaram, e foi olhar, quando a gente começou a pesquisa em 2017, que ela foi desenvolvida ali ao longo de 3, 4 anos, quais eram as cidades que ganhavam o selinho de mais inteligentes do Brasil? Porque isso acaba virando uma grande competição, e tem vários estudos que vão falar de como esses indicadores, esses rankings, acabam incentivando cidades a adotar, às vezes, tecnologias e políticas que não são exatamente ideais para o contexto, que nenhuma cidade quer ser vista como o oposto de inteligente, que seria burro ou qualquer palavra que você queira usar de uma maneira terrível para identificar isso. Então, óbvio que todo mundo quer ser mais eficiente, e às vezes também parte de um desejo de ter melhores serviços para as pessoas, para os residentes daquele município, por exemplo. Então, a gente pegou as que estavam primeiro, sabendo que elas estão no sul e no sudeste, são cidades em regiões com maior acúmulo de renda e riqueza no país, por exemplo. E também diz muito sobre como esses rankings são feitos. E daí a gente pegou quais eram as 3 cidades mais inteligentes. Tem pouca variação, o Rio caiu muito, mas recentemente voltou também, ela está ali entre as cidades mais inteligentes, e foi olhar, tentar entender São Paulo, no caso, Curitiba e Rio, para tentar ver, e é muito pequeno, mas a gente foi mapeando quem são as pessoas, organizações, empresas que a gente tem que conversar. Isso aqui é uma amostra muito pequena do que a gente conseguiu fazer. E a gente foi para as grandes feiras comerciais que o Gabriel mencionou, de cidades inteligentes também, para entender quem está lá, quem não está, o que está sendo discutido, né? E o Brasil já vem desse protagonismo de políticas digitais. E uma coisa que eu gostei muito no boletim, Aline, é que você discute conectividade, que é algo que às vezes passa tão batido, porque é óbvio que o Brasil ainda tem problemas muito grandes de conectividade. Trabalhando junto com o governo, às vezes vi ao longo dos anos a dificuldade de, às vezes, falar, vamos ter um bot, um chatbot para resolver determinadas questões de saúde, por exemplo, vamos usar isso para melhorar atendimento ao cidadão em termos de saúde, mas as pessoas não necessariamente vão ter acesso à internet, ou depende muito também da qualidade desse acesso. O Brasil passou por várias mudanças institucionais políticas, fim do Ministério das Cidades, que você também menciona, e para falar de cidades inteligentes, pelo menos é um ponto que eu sempre digo, e para envolver as pessoas também, movimentos sociais e sociedade civil, vai além de só urbanismo e tecnologia. A gente tem que falar de muitos outros aspectos ali, legais, sociais e culturais da vida urbana também, de espaço público, acesso à saúde, educação, cultura, tudo isso entra ali também. Eu acho que coisas muito rapidamente que são interessantes para a gente discutir a sua principal pergunta sobre desigualdade, o sol está na minha cara aqui, são, por exemplo, esses ritmos que eu falei de inovação. Pensa em patinete elétrico, você vai, bota o patinete elétrico primeiro e faz a regulação depois, aí a partir do momento que a regulação se torna muito pesada, várias empresas decidem sair. Isso para mencionar o tema da semana também de a empresa de delivery de comida, por exemplo, e como está contribuindo para a reprodução de desigualdade também, que é um ecossistema baseado em dados e tecnologia. O problema que a gente viu também de descontinuidade de políticas e programas, muda o governo, muda o partido, e vários dos programas e políticas são descontinuados. E isso foi algo que vários grupos mencionaram como um desafio muito grande, às vezes, de conseguir desenvolver políticas públicas para tentar melhorar questões de desigualdade também. E um ponto que às vezes passa muito batido, que é chato, às vezes é técnico, toda a questão de relações entre poder público, setor privado e como essas compras de tecnologia estão sendo feitas. Então, eu diria que isso é algo que a gente precisa entender melhor, conversar juntos com várias organizações da sociedade civil, movimentos sociais, para tentar entender qual o impacto que vai ter, porque a gente viu no campo leis municipais sendo criadas por consultorias privadas no Brasil. Então, isso é bastante preocupante, e está desenhando lei, às vezes chama de plano diretor de cidades inteligentes, e vai reproduzindo em outras cidades também. Então,
e não menciona, por exemplo, privacidade ou proteção de dados. Isso deve mudar, porque agora a gente tem uma lei geral de proteção de dados, mas quem se beneficia desse tipo de legislação que é meio que liderada pelo setor privado? Por exemplo, nos municípios brasileiros, dentro de uma agenda de cidades inteligentes, e que não necessariamente estão se portando com defesa de direitos digitais e essas questões de dados, que às vezes é muito técnico, que a gente precisa ter essas conversas de maneira mais ampla, que incorpore e traga as pessoas juntas, porque eu acredito muito que a gente tem muito a aprender com todo mundo, de diferentes, que vem de diferentes lugares, com diferentes experiências e conhecimentos também, técnico, políticas públicas, movimento social, para a gente conseguir sentar e conversar. A gente viu muito pouca participação social, a preocupação em tentar não reproduzir ou aumentar desigualdades não necessariamente estão presentes, principalmente nesses núcleos mais corporativos de cidades inteligentes, nos eventos que a gente foi, nos grandes. E esse mercado, a gente precisa entender ele melhor, e aí acho que o trabalho que vocês têm feito é essencial também, para a gente entender o mercado, entender o tipo de tecnologia e quais as lacunas, para a gente poder lidar com elas também, falar com prefeitos, funcionários públicos e tentar entender quais são esses problemas e discutir isso de maneira mais horizontal e colaborativa possível, que as pessoas sejam mal intencionadas ou não necessariamente, às vezes falta mesmo um conhecimento e trabalhando com o governo mais nível estadual do que municipal também, de ver que as pessoas têm muitas dúvidas também e é difícil entender qual vai ser o grande impacto da aquisição de determinada tecnologia, por exemplo, de inteligência artificial e uso para a saúde, por exemplo, no estado de São Paulo. E essas coisas que Gabriel já mencionou sobre evitar essas soluções únicas que vêm geralmente do norte global, onde eu me encontro hoje, que vai para o sul e fala, olha só, deu super certo em Barcelona, ou deu muito certo em alguma outra grande cidade da América do Norte, vamos fazer isso no Brasil também. E para terminar, quais são as vozes que são ouvidas ou não nesses espaços? E foi bastante preocupante, a gente tentou mapear por identidade de gênero, raça, etnia, questões de classe, se estava sendo discutido nesses espaços, e foi bastante decepcionante, apesar de a gente imaginava, mas também esperava um pouco mais de... E óbvio que o Brasil é um país com mais de 5 mil municípios, tem um mercado gigantesco para cidades inteligentes. Tem muita coisa bacana sendo feita, mas tem essa preocupação. E esses eventos custam muito dinheiro para entrar. A gente tinha a sorte e o privilégio de ter um financiador que pagava os bilhetes de mais de R$1.000 na época para a gente poder entrar. E mesmo assim a gente não conseguiu acessar as áreas VIPs, que também são espaços de tomada de decisão junto com prefeitos, por exemplo, e funcionários públicos. A gente não teve acesso, enquanto pesquisadores, nesses espaços. E aí, a questão de representatividade e de se essa nova agenda de cidades inteligentes estava tentando discutir questões, por exemplo, gênero e sexualidade, raça, etnia, classe, capacitismo, muito pouco ou quase nulo, depende muito do evento, mas boa parte dos eventos e desses produtos sendo oferecidos não necessariamente ajudariam a promover cidades mais inclusivas, mais equitárias e mais diversas, por exemplo. E tem pouca... E a gente está olhando para esse mercado corporativo, a gente queria entender o que está sendo vendido, o que está sendo comprado, e quem está lá, quem fala e quem ouve. E entrevistando várias organizações da sociedade civil, por exemplo, eles falam, a gente raramente consegue entrar pelo custo, ou a gente não é muito ouvido, conseguir um lugar nessas mesas de discussão é muito difícil. E mesmo discussões de justiça social, justiça climática, que são urgentes também, às vezes está ali só um pouquinho aqui e ali, falando de eficiência de iluminação e gestão de esgoto, por exemplo, mas não vai muito além disso também, né? E em vários casos, quem detém essa tecnologia não vai ser cidadãos. Ou, às vezes, mesmo o governo, que a gente viu alguns contratos que eram bastante preocupantes nesses termos de quem lucra e quem detém as coisas. E aí, várias dessas questões que a gente discutiu, que pode ir para o debate de temas alguns que a gente acha importante, que eu tenho visto que seria importante pensar enquanto coletivo no Brasil hoje, porque essas coisas já estão acontecendo, às vezes uma velocidade muito rápida, que
torna a nossa mobilização um pouco difícil, enquanto pesquisadora, enquanto a sociedade civil, mas para coisas que, só para mostrar que cidades inteligentes é muito amplo, cabe muita coisa, e várias outras coisas que eu nem coloquei aqui, internet das coisas, big data, e esses grandes termos que às vezes entra tudo num cestinho só, e vira um grande pacote. Então, para pensar para onde a gente vai daí, para tentar, e por isso que eu, mais uma vez, digo que esse trabalho que vocês têm feito é muito importante também, para ajudar a preencher lacunas e trazer mais gente para o debate. Perfeito, obrigada. Obrigada, Jess, obrigada, Gabriel. Acho que muitas coisas foram colocadas, assim, a dificuldade desse tema é porque é um termo só para significar muitas coisas, né? A gente está falando de um mercado, mas muitas vezes de um plano urbanístico, e às vezes a gente está falando de um modelo de cidade, enfim, mas também de uma pauta política, então são muitas coisas que se entrelaçam. Eu agradeço muito a vocês que demonstraram isso, né? Não ficou só no boletim, aquele monte de coisas, diversas direções para onde ir, mas eu acho que tem uma coisa que ficou muito clara da apresentação de vocês, é que a cidade inteligente já não é uma utopia, né? É uma realidade concreta, e ela existe, né? As diversas soluções tecnológicas que não tem mais como imaginar o mundo sem elas. E eu acho que a proposta nunca é fazer isso, né? Imaginar um retrocesso, mas avançar. E aí, nesse sentido, por exemplo, já me parece impossível falar numa cidade sem pensar num esquema de iluminação eficiente, então, que seja inteligente. Mas a discussão política, né, que a gente tem que fazer é, bom, mas aonde? Para quê? Já que a gente sabe que a iluminação é tão importante, por exemplo, para evitar assédios, como é que a gente transforma essa pauta a nosso favor? E é nesse sentido que a gente queria promover essa discussão, né, para que todos os movimentos sociais, né, todos os temas que são tão importantes para a construção da nossa cidade possam incorporar a pauta da cidade inteligente, porque às vezes parece que ela está em outra esfera. Tá ou só dentro da prefeitura, ou lá nas feiras de R$1.000 para entrar, então não está chegando, né? E não é apropriado, não está sendo apropriado pelas nossas outras demandas. E aí, pensando um pouco nisso, né? Se a gente olha esses casos do norte global, a solução que vem para cá vem pronta. Mas lá, a cidade inteligente tem uma outra perna que não tem aqui, que é a perna da educação, nas tecnologias, né, bases de dados abertas para os cidadãos pensarem experiências, pensarem de baixo para cima. Então, eu não sei se vocês estão familiarizados, assim, mas, por exemplo, na Finlândia existe esse estímulo para que as pessoas pensem aplicativos, pensem soluções, tenham acesso à base de dados de forma pública. E isso para mim, ainda parece uma utopia bem longe, né? Como Jess lembrou, temos muitos problemas de conectividade, sem falar de educação mesmo, né? Informática, enfim. Então, eu queria agora passar para uma pergunta mais difícil, assim, uma pegadinha para vocês, para pensar quais são os desafios, né? E onde a gente tem que ir agora. Dado que a cidade inteligente já é uma realidade, quais são as nossas possibilidades para virar o jogo, né? Para colocar essas tecnologias realmente a nosso favor, a favor de uma urbanização mais inclusiva e menos desigual. Aí a ordem, acho que vou deixar o Gabriel primeiro, porque já acabou de falar, para não ficar na sequência. Pode ir, Gabriel. Bom, não é uma pergunta fácil, mas, assim, na minha cabeça, o desafio maior que a gente tem, eu até tenho isso na apresentação, vou colocar aqui os desafios, mas o desafio maior que a gente tem é de olhar para a cidade como, de fato, sistema complexo que ela é. Então, assim, a gente tem muita dificuldade hoje, acho que isso vem da desigualdade, de um sistema de ensino fragmentado que a gente tem desde os anos 70, né, um projeto de compartimentalização do conhecimento, não pensando em áreas multidisciplinares. É muito raro a gente ter graduação multidisciplinar, e é muito raro a gente ter no Brasil hoje, com o avanço das cotas, isso está sendo mitigado, mas é um processo muito longo, a gente ter pessoas que vivem os problemas sociais e urbanos com acesso a esses programas de educação e acesso a esses círculos de poder, tomada de decisão lá na frente. Então, assim, eu acho que isso, aos poucos, vai melhorando esse cenário, especialmente com acesso à universidade, com a revisão curricular, pensando nesse tipo de problema complexo.
mas hoje o que a gente tem é um quadro de gestores públicos, e aí pensando em gestão municipal, gestão estadual, federal, inclusive, que tem muita dificuldade de, primeiro, entender essas tecnologias que, quando a gente fala de implementação de LED, ok, isso é uma tecnologia um pouco mais acessível, digamos assim, de se entender. Quando a gente começa a falar de algoritmo de inteligência artificial, sistemas super complexos ali, computacionais, isso começa a ficar difícil para, sei lá, eu fiz graduação em engenharia eletrônica, trabalhei com inteligência artificial no meu TCC, e já é difícil para mim. Para quem não desenhou o funcionamento daquilo, e quem não tem o acesso a como esses sistemas foram ensinados a se comportar, já é muito difícil entender o que está sendo feito ali, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente fala de aumentar a participação social, a gente também está desenhando sistemas super fechados, que quase ninguém entende. Então, imagina um gestor público que recebe ali uma proposta de implementar um sistema de inteligência artificial para reconhecimento facial na sua cidade. Ele não tem ideia, ou ela não tem ideia do que vai ser implementado ali. É muito difícil você ter quadros capazes de amarrar o entendimento tecnológico, primeiro, ter o entendimento tecnológico, amarrar esse entendimento tecnológico com o entendimento dos desafios sociais e urbanos, né, que é aquilo que Jess falou, não é só tecnologia e urbanismo, é tecnologia e sociologia, e entendimento das dinâmicas culturais, e eu acho que isso traz para um segundo desafio, que é primeiro entender os problemas urbanos, porque uma coisa é quando a gente fala, não, essa linha de ônibus não está chegando aqui para cá porque precisa fazer uma ponte. Agora, quando a gente fala de política habitacional na escala urbana no Brasil, isso vai se conectar com política de emprego, vai se conectar com incentivos ali de infraestrutura, com programas de educação. Então, assim, começa tudo a fazer efeito em tudo. Quando você muda um negocinho aqui, vai mudar outros trocentos lá na outra ponta, e fica muito difícil a gente entender o que está sendo feito e como a gente antecipa isso. E aí é legal trabalhos como esses que Jess trouxe, de dados, né, o Big Data, né, coleta de dados massivos para a gente modelar sistemas. Eu acho que a gente começa a ter hoje capacidade para coletar dados, mas aí, de novo, né, repetindo o que ela colocou, dados não dizem a verdade, vai depender muito do tipo do jeito que é coletado o dado, como que ele é interpretado, com que intenção, o que ele quer olhar, né? Tudo isso tem que ser discutido lá do começo. Dependendo de como a gente faz, é possível que a gente comece a entender melhor os desafios urbanos, e a partir da qualificação desses gestores públicos e da população em geral, a gente talvez comece a conseguir pensar em soluções melhores, né? Mas existe todo meu cachorro aqui participa das falas também, o Batata. Existe toda uma dificuldade de capacitação, tanto dos gestores, né, quanto da população. Tem um projeto muito interessante que, se eu não me engano, rodou de 2013 a 2016, lá no Rio de Janeiro, no Laboratório de Participação Social do Rio, que era o Agora Rio. Então, eles discutiam soluções para desafios urbanos com a população. Iam nos bairros, né, faziam uma espécie de uma plenária com a população, levavam os técnicos da prefeitura lá, e aí os técnicos explicavam de uma maneira mais simples, mais clara ali o problema, e tentavam discutir possíveis soluções com a população que está ali vivenciando o problema, né? Esse tipo de iniciativa, que é uma tecnologia mais social, né, eu acho que se a gente começa a trazer oportunidades de capacitação para que as pessoas entendam a tecnologia, comecem a se apropriar dessas tecnologias, esse é um longo caminho, a gente está falando desde inclusão digital até pensamento algorítmico e coisas mais refinadas. Então, se a gente, de fato, investir nisso, né, se o poder público investe nisso, e também investe em criar os canais para viabilizar a participação popular, eu acho que a gente começa, talvez, a endereçar esses erros de desenho, de tecnologia, que hoje, na minha cabeça, são frutos de pessoas que não conseguem entender esses aspectos sociais, territoriais, culturais e os tecnológicos, e que também não vivenciam as questões que a gente está colocando aqui como desigualdades urbanas. Então,
Se fossem outras pessoas projetando, né, alguém que, de fato, tem que cruzar a cidade inteira, se essa pessoa for desenhar ali o sistema de transporte público, muito provavelmente tendo acesso aos meios para fazer isso, ela vai talvez fazer um desenho melhor do que a pessoa que sai aqui de Pinheiros e vai trabalhar ali na Secretaria de Mobilidade, né? Enfim. Acho que a gente está falando de questões muito estruturais e muito longo prazo, né? Mas dá para tentar cortar esse tipo de caminho, dando para a população a capacidade de interpretar essas tecnologias, se apropriar delas e oportunidade de participar também, né? Acho que esse é um passo importante. Obrigada, Gabriel. Jess? Obrigada. São muitos desafios, é uma ótima pergunta, muito difícil. Tentar construir em cima um pouco em diálogo também com o que Gabriel falou. Acho que, mencionar 4 coisas brevemente. Já que estava falando das coisas da formação, em termos de pedagogia e de como a gente traz exemplos reais, e aí de um lugar da educação, né, de pedagogia, e estou tendo esse desafio de tentar construir essas pontes entre pessoas com conhecimentos muito técnicos e se questionando por que a gente tem que se importar com as outras pessoas. E uma das perguntas que eu falo para os meus alunos o tempo inteiro é: a gente tem que perguntar o que pode dar errado e para quem. Essas são 2 perguntas muito importantes aqui para falar de ética, impactos. Eu gosto de falar, além de ética, mas de impacto da implementação dessas tecnologias em ambiente urbano, por exemplo, denso, como em várias grandes cidades que o Brasil tem, que a América Latina tem, o que pode dar errado? E aí a gente está vendo vários exemplos do que pode dar errado, e acho que tem esse desafio que Gabriel falou, de treinamento, de capacitação e de entendimento também, tanto do lado técnico para o lado social, como o contrário, e tudo que existe no meio disso, que é muito complexo. E é um trabalho árduo, longo, que envolve muitas pessoas, muitas instituições e boa vontade também. Eu acho muito bacana, às vezes, ouvir dos alunos, cientistas de dados, falando: nunca pensei nisso antes. Então, de viés e todos os problemas e do impacto muito negativo que o seu algoritmo pode ter na vida de determinadas pessoas ali. Então, essa coisa de entender como muda o mundo à nossa volta também. É um trabalho de anos, lento. Outro trabalho bastante lento, que é o segundo ponto: regulação, entender esses limites do público e privado no Brasil. E qual que é o papel público e essas empresas e os limites que a gente coloca. Para isso a gente precisa de participação social, precisa de engajamento cívico. Tem diversas organizações, grupos e comunidades fazendo um trabalho excelente no Brasil há anos, o que me dá muita esperança mesmo, mas a regulação ela é lenta, e essa semana a gente pode dar o exemplo, por exemplo, da regulação do marco de inteligência artificial. E se você olhar, tem muitos juristas por trás disso, mas também não está tendo um diálogo muito mais amplo com a sociedade, não está tendo uma diversidade racial e étnica para refletir o país também nessas discussões. Então, como que a gente está regulando as coisas, quem está pensando, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas boas sendo feitas, e quanto mais a gente ouve e participa, deixa as pessoas participarem, como o Gabriel falou, residente que vai lá e pode participar, e não é só mandando um e-mail ou participando num aplicativo de celular, que isso vai configurar a participação social. A gente tem que ir onde as pessoas estão, e muitas vezes isso implica ir em áreas e regiões bastante desiguais da cidade, falar o que você precisa e como que essa tecnologia vai te impactar. E aí entra no terceiro ponto, de ouvir as pessoas, que acho que 2 exemplos muito bons acontecendo nesse momento no Brasil: toda a campanha pelo banimento do reconhecimento facial, carta aberta que tem circulado, e isso envolve manifestação, organização e mobilização de muitos grupos, pessoas. E porque aqui no norte várias cidades estão banindo, mas as empresas ainda estão vendendo e implementando no sul normalmente. Então, essa resistência e a discussão aberta disso, como teve na Câmara Municipal do Rio, puxado por vários vereadores, sociedade civil, isso é importante também. Então, acho que tem essa movimentação e tem essa discussão, mas criar os canais para se ouvir as pessoas e entender por que policiamento preditivo é prejudicial
em termos raciais e étnicos e de classe, por exemplo, no país. Então, desafios também para a gente, como a gente vai ouvir as pessoas. E, por último, algo que você falou desses grandes exemplos da Finlândia, de Barcelona, eu particularmente fui do movimento de cultura livre, software livre, ciência aberta, conhecimento aberto, e eu acho que o Brasil tem sido uma liderança nesses temas. Atualmente as coisas estão muito difíceis, por questões de recursos, de política, questões institucionais que a gente conhece muito bem, mas o Brasil tem essa tradição de software livre, de acesso aberto, que pode ser e deve ser utilizada dentro desse contexto de cidades inteligentes também. Eu acho que a gente tem muita capacidade, a gente faz muito com muito pouco, e tem muitas possibilidades aí para tentar terminar num tom um pouco mais esperançoso, e tem muita gente muito boa no governo, em todos os níveis, funcionários públicos fazendo trabalhos excelentes, segurando as pontas lá, para que as coisas mudem ou não sejam tão ruins, e acho que é isso. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Gabriel. O nosso tempo aqui do vídeo ele é curto, mas eu acho que ele cumpriu todos os objetivos, que era trazer todas as possibilidades de discussão sobre cidade inteligente, como está sendo aplicado no Brasil, e também um pouco de perspectivas para o futuro. Assim, é importante dizer, né, que tem muita gente que está estudando sobre isso, que está lutando, né, para que as cidades inteligentes sejam de fato menos desiguais, mas elas estão espalhadas por aí. Então, esse vídeo tem esse propósito de conscientização, de apresentação do debate, e vocês cumpriram de maneira magnífica. Eu agradeço muito a vocês pela disponibilidade, mas também pela didática, né, de apresentar o tema. Eu sei que não é fácil, e desejo a vocês uma boa noite, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, gente. Boa noite. Obrigada a vocês dois, um grande prazer. Boa noite.